Revelado, o incrível plano divino para a sobrevivência dos gigantes durante o dilúvio. Noé, um homem justo e íntegro, caminhava com Deus em uma terra marcada pela corrupção. Era o terceiro ano do reinado de Joaquim, e a terra clamava por uma intervenção divina. No entanto, a maldade do homem era grande, e todo o pensamento do seu coração se inclinava continuamente para o mal. 7 gerações haviam se passado desde Adão, e as consequências da queda se espalhavam como pragas na sociedade, abarcando cada aspecto da vida. No meio dessa depravação, os Nefilim se destacavam, seres gigantescos que poderiam representar a força e a vingança. Enquanto isso, Noé recebeu uma palavra do Senhor: construir uma arca para salvar a criação. Ele aceitou o desafio com fé renovada. Desde então, suas mãos estavam ocupadas com a construção do imenso veículo, um símbolo de esperança que abraçaria um futuro incerto. Elementos naturais, como o toque do vento e a resistência das madeiras, colaboravam com sua fé. A planície se tornava seu sagrado templo, onde a obediência ao mandato divino se traduzia em cada prego fixado, em cada madeira cortada. Moradores das cidades próximas observavam com ceticismo e escárnio. Um homem justificado por sua fé, murmuravam, enquanto um sentimento de inquietude crescia em seus corações. Os Nefilins, ao perceberem a construção da arca, começaram a se agitar, inquietos como serpentes. Para eles, a intervenção de Noé era um desafio à sua supremacia. A frustração se tornava evidente em seu comportamento, mas Noé continuou, firme em sua tarefa. Cada golpe de martelo ressoava como a sinfonia da promessa de Deus, uma resiliência contra as forças da destruição. Em sua solidão, Noé começou a questionar-se sobre a justiça de Deus. Se os Nefilim são criaturas de força, é possível que haja um propósito para eles? Indagava no silêncio de seu coração. Então, de repente, o Senhor o visitou novamente com uma revelação poderosa. Não se tratava somente de julgamento, mas também de uma oportunidade de redenção. Era um plano que desafiava a lógica humana, suficiente para fazer os céus tremularem. A salvação poderia se estender até mesmo aos que haviam se desviado. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Noé finalizava a construção da arca, as chuvas começavam a se formar nos céus, e a aliança entre Deus e sua criação estava prestes a ser testada. As águas se aproximavam, e o planeta tremia sob o peso do julgamento. O coração de Noé pulsava com uma mistura de ansiedade e fé. A arca representaria um abrigo, mas o que aconteceria com aqueles que eram considerados ímpios, os Nefilins? Uma fogueira de dilemas consumia sua alma. Com os céus se agitando e o futuro em jogo, Noé buscava compreender quem realmente entraria na arca. À medida que as tempestades se intensificavam, ele ponderava sobre o potencial de um novo começo, que poderia vir até mesmo para os seres que, com sua força descomunal, haviam se tornado inimigos. As águas estavam prestes a acontecer, e a arca, um bastião de esperança, aguardava. A grande pergunta pairava no ar: quem realmente teria um lugar sob o abrigo da misericórdia divina? Noé, ofegante, erguia os olhos para o céu que se tornava cada vez mais cinzento, como um pano de desespero cobrindo a face da terra. As nuvens, carregadas de raiva, se aglomeravam, e um pesado silêncio precedia o clamor da tempestade. Ali estava ele, interrompendo sua obra com um coração apreensivo, refletindo sobre o que o Senhor lhe havia revelado. A arca, já pronta, era sua única esperança e a promessa de um novo início. Ele se lembrava das palavras do Senhor: mas contigo estabelecerei a minha aliança, Gênesis 6:18. A aliança, um pacto de proteção e redenção, mesmo para aqueles que, como os Nefilins, caminhavam em rebeldia e pecado.
Noé sabia que a misericórdia de Deus poderia ser mais vasta do que ele poderia compreender. Poderiam eles ser uns dos escolhidos? Sentindo sua responsabilidade, a pergunta o consumia mais uma vez: seria possível que houvesse um propósito divino mesmo naqueles que se tornaram monstros aos olhos da criação? Enquanto se preparava, o Senhor se fez presente mais uma vez, dessa vez com um som profundo como ondas quebrando contra as rochas. Noé, a voz ecoou: leve contigo na arca a vida que preservará a terra. Mas não apenas os mansos, também os que carregam peso na carne, a fim de que vejas meu poder e minha graça. Uma onda de compreensão invadiu a mente de Noé. Talvez a redenção não fosse limitada a formas que a humanidade pudesse imaginar. Se eles se voltarem, pensou, se tiverem um macho e uma fêmea, talvez a vida possa renascer entre eles. Com esse fardo e esperança renovada, ele se preparava para aquela que seria a maior provação de sua vida. As primeiras gotículas de chuva começaram a cair, um prenúncio do juízo divino, uma ocorrência nunca vista antes. As pessoas, que antes zombavam de Noé, agora se aglomeravam, inquietas com a mudança do clima. Ele deve estar louco, sussurravam entre si, mas em meio às suas risadas nervosas, um temor começou a despertá-las. O clima os lembrou da fragilidade humana diante do Criador. Como o Senhor havia ordenado, Noé conduziu sua família à arca. Assim que a porta foi selada, um silêncio aterrador tomou conta do ambiente. O eco das batidas de seus corações e a respiração suspensa preenchia o ar. Agora, estavam somente eles a salvo no abrigo da aliança. Mas uma inquietação permanecia no coração de Noé. E os gigantes? O que acontecerá com eles agora que o juízo se aproxima? A chuva começou a cair mais intensamente, e logo o céu foi envolvido em um estrondo de trovões. Na bruma deste novo mundo, emergiam as silhuetas dos nefilins, como sombras nas sombras, se arrastando e surgindo dos recessos da terra. Tales seres, considerados uma aberração, agora tinham uma escolha: permanecer sob a mão do juízo ou buscar a um Deus que lhes havia dado a vida. Noé, olhando pela pequena janela da arca, atendeu aqueles olhares que buscavam desesperadamente. Ele estendeu suas mãos, permitindo que sua voz soasse através da tempestade. Voltem-se para o Senhor, e Ele ouvirá suas súplicas. As cabeças desses gigantes, que antes eram ovais de arrogância, estavam agora baixas, refletindo a luta entre a sombra e a luz. Conforme as chuvas despejavam-se violentamente, o coração de Noé vibrava com uma nova visão. Os portões da misericórdia estavam abertos por um breve momento, enquanto o plano divino se desenrolava diante de seus olhos perplexos. As águas não eram apenas juízo, mas também um meio de purificação e possibilidade. O que seria o destino do povo além da arca? O que Deus estava prestes a revelar a eles? Sabendo que o tempo se esgotava, Noé sussurrou uma oração silenciosa: Senhor, que a tua justiça se alie à tua misericórdia, compondo a sinfonia de tua soberania. Que tua vontade seja feita, mesmo entre aqueles que desafiaram o teu coração. E assim, a arca, agora flutuante na agitação da criação em transformação, aguardava, e Noé, enquanto observava o fim e o começo se entrelaçando, percebeu que a verdadeira história de salvação estava apenas começando a se revelar. O dilúvio já rugia com força, como se o próprio céu tivesse se partenado a chorar por uma humanidade perdida. As águas, sem dúvidas, eram pesadas e gélidas, e a arca, balançando em meio à tempestade, parecia um frágil barco flutuante na vastidão do mar enfurecido. Noé, com a mente entorpecida pela força dos acontecimentos, se perguntava o que realmente esperava por eles na imensidão desse mar. Os nefilins, em sua natureza poderosa e aterrorizante, agora eram apenas sombras, clamando por redenção. Uma questão repleta de suspense pairava no ar. Poderiam aqueles seres, que por muito tempo desumano haviam desafiado as ordens de Deus, encontrar o caminho para a salvação? Ouvirá-se um sussurro nas trevas, ecoando no coração de Noé. A compaixão estava brotando em seu espírito, mesmo entre os monstros que tantos temiam. A arca tremia sob as forças da natureza, e o Senhor, em sua infinita sabedoria, permitiu que Noé visse além. Uma visão se acendia na sua mente inquieta. Como cada onda que batia nos lados da embarcação, as imagens vinham e iam,
trazendo à sua lembrança histórias de todas as criações que a terra já conhecera. Ele lembrou-se de Enós, seu bisavô, e das profecias divinas que nele foram entregues. O homem justo que caminhou com Deus havia trazido a mensagem de um juízo que redimiria, não apenas condenaria. Se há um desejo de mudança, pensou Noé, mesmo os nefilins podem ser tocados pela graça. Ele recordou as palavras do Senhor sobre a possibilidade de um recomeço: eis que farei um novo pacto. Com isso em mente, ele se levantou, sentindo o peso de uma responsabilidade pesada como montanhas. Deveria, porém, haver uma conversa com aqueles que estavam fora da arca. Pressentindo a presença de almas à deriva nas águas agudas, Noé se voltou mais uma vez para a janela, usando de toda a coragem que lhe restava. Ó, nefilins! Vocês que carregam o peso do juízo que se aproxima, abracem a esperança. Se buscarem o caminho do Senhor, ele os ouvirá. O trovão ecoou como um grito de guerra nas nuvens, e as águas, que já rugiam em fúria, agora pareciam querer ouvir. Sombras começaram a formar-se, e em cada um semblante entristecido e desesperado. O lamento de seus ancestrais ecoou nas memórias de Noé, trazendo à tona a possibilidade de renúncia ao orgulho. Mas seria isso suficiente diante do trono de Deus? O que começou como um clamor solene logo se transformou em um clamor intenso e coletivo. Senhor, não somos apenas monstros, mas filhos teus que se perderam. Em nossa arrogância, desviamo-nos de ti. Naquela hora, a arca tornará-se um símbolo, o último refúgio de um povo que buscava redenção. As gotas grossas da chuva refletiam a luz tênue que ainda emanava da arca, onde a presença de Deus se sentia. Noé recolheu sua energia e buscou novamente as escrituras que conhecia. O que poderia ele pronunciar para levar esperança aos corações mortos à mercê da ira divina? Aos que se voltarem, será dado um novo pacto, um novo começo, pois o Senhor disse, eis que vou fazer novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Enquanto a chuva continuava a cair, um som profundo atravessou as águas, ressoando como uma mensagem divina que se perfilava entre o céu e a terra. A própria natureza respondia ao clamor da criação. O Senhor estava preparando algo. Noé sentiu que um desdobramento divino se aproximava. Quais seriam as consequências dessa busca pela redenção? De uma prisão de desespero, os nefilins poderiam se transformar em instrumentos de salvação? Com essa expectativa ardente, o coração de Noé pulsava forte. Não apenas o fim do mundo estava acontecendo, mas uma nova história estava surgindo. Enquanto o último sussurro de tempestade se erguia, ele apenas podia pensar, as portas da graça ainda podem ser abertas, o que Deus exigirá em troca? Assim, a arca tornava-se um espaço sagrado, não apenas de salvação, mas de transformação. A pergunta pairava: poderiam aquelas almas perdidas se erguer e buscar ao Criador? O desígnio de Deus se completaria, e Noé sentia que, antes do final, um novo começo ainda estava à espera. A tempestade continuava a rugir, e as águas elevavam-se a cada momento, cobrindo a terra em um abraço gelado e inexorável. Noé, dentro da arca, sentia tensão na atmosfera, uma expectativa palpável que se misturava ao cheiro de madeira e animais. Ele se perguntava como aqueles que clamavam por salvação poderiam conseguir mudar seu caminho. As vozes dos nefilins ainda ecoavam em sua mente, envoltas em um lamento que penetrava até seu âmago. Por certo, o peso do julgamento se abatia sobre eles como uma nuvem densa e opressiva. O Senhor, em sua infinita compaixão, fez com que Noé visse não apenas as ondas furiosas mas também uma luz tênue que começava a brilhar no horizonte. Ele se lembrou da promessa feita a Enós, sobre como a humanidade poderia ser redimida e como a comunicação entre os céus e a terra poderia ser restaurada. Noé inclinou-se em oração, fervendo em sua alma um clamor, e de sua boca vieram palavras de esperança e determinação. Sinto a presença do Altíssimo. Há uma resposta nesta tempestade, e é a justiça do Senhor que traz uma nova aliança. E assim, com uma voz que reverberava como um trovão acima do caos, Noé gritou mais uma vez: Ó, nefilins! Olhem ao alto, pois a justiça e a misericórdia do Criador não se extinguiram. Ele é um Deus de segundas chances.
As ondas pareciam respeitar suas palavras, e de repente, a escuridão começou a clarear em meio à tempestade. Os nefilins, devastados e desesperançados, olharam uns para os outros, sentindo uma centelha de algo que antes estavam tão distantes, a esperança. Naquele momento crucial, alguma coisa começou a mudar dentro deles. Estava se formando em seu íntimo uma oportunidade de renascimento, a própria essência da graça que Noé estava proclamando. Incontáveis corações se voltaram para o clima de transformação que havia sido lançado entre eles. De dentro da arca, Noé sentiu um arrepio de energia sagrada percorrer seu corpo. Nunca antes ele sentirá a manifestação do Espírito como naquele momento. O Senhor estava agindo nos corações dos gigantes, e a promessa de um novo pacto começava a tomar forma. O céu escurecido começou a se iluminar com uma luz dourada que atravessava os espaços entre as nuvens. Era como se a própria criação estivesse respondendo ao chamado. Os nefilins começaram a se unir, o fardo do orgulho e da arrogância sendo deixado para trás, como as correntes que foram despedaçadas. Senhor, perdão! Clamavam em uníssono, nos perdemos no caminho do mal e na desobediência, mas agora buscamos teu rosto. Recebe-nos! O eco dessas vozes ressoava na arca, olfativa de um arrependimento genuíno e sincero. Ouvindo, Noé sentiu seu coração encher-se de esperança ardente. E assim, enquanto o dilúvio se intensificava ao seu redor, uma nova narrativa divina começava a se desenhar. Não era apenas um juízo, mas uma penetração da graça em áreas mais profundas. Afinal, pode a ira divina mesclar-se com a compaixão excelsa? Assim como o Senhor declarou que não destruiria a terra de novo por meio das águas, a promessa de restauração começou a revelar-se. Mas, em meio à transformação e à luz que raia, um aviso ressoou nos céus, como se ecoasse de um espaço além da arca. Os princípios de Deus são inseparáveis. O que isso significaria para o futuro? A redenção estava ao alcance, mas também havia o peso da responsabilidade e as consequências do passado. Essa nova história de amor e arrependimento teria o poder de partir as correntes da condenação ou apenas estabelecer um novo embate entre luz e trevas. Noé, em meio à revelação, sabia que momentos críticos estavam por vir. E uma questão crucial pairava no ar, cheia de mistério divino. Como será a antiga relação entre os filhos da terra e aqueles que buscam a salvação em meio ao julgamento? Assim, enquanto as águas dançavam em agonia, um plano soberano de Deus começava a se revelar. Que história extraordinária e estranha seria tecida a partir da combinação de redentores e redimidos? O coração de Noé ardia com a expectativa, porque o que estava por vir não era apenas um novo começo, mas uma resposta à pergunta sobre a verdadeira natureza da graça em tempos de calamidade. As nuvens, assim como um manto pesado, cobriam o céu. A luz que começava a emergir estava longe de dissipar a escuridão que pairava sobre os nefilins, antes, era uma luz que lhes oferecia um vislumbre do que estava por vir. A arca de Noé, imponente e sólida, era não apenas um refúgio, mas também um espaço sagrado onde a confiança no Altíssimo começava a gerar fruto. Enquanto os ecos de arrependimento ressoavam na arca, Noé se colocava em oração intercessória. Ele sabia que o Senhor examinava cada coração, e nele uma dúvida brotava: até onde pode a graça alcançar? O Espírito Santo garantiu a ele novas visões, uma nova compreensão do propósito divino. Seu espírito vibrava com a possibilidade de que aqueles que outrora eram guiados por seus próprios desejos poderiam conhecer a verdadeira mensageira da salvação, a mudança. Despertem, filhos de Deus! Ele clamou com fervor. O próprio Senhor nos diz: buscai a mim, e eu vos encontrarei. Sem se deter nas convicções do passado, Noé percebeu que seu papel como pregador do arrependimento não acabava dentro da arca. Ele sentia a necessidade de levar essa mensagem além. Do lado de fora, os nefilins reagiram intensamente, atormentados pela tempestade que ainda rugia. A memória das suas antigas transgressões parecia afligir suas almas como um peso insuportável. A busca por redenção jazia diante deles, mas o medo e a dúvida ainda pairavam. Podemos realmente ser libertados? Pensaram alguns. É possível que a ira tenha prevalecido sobre nós para sempre? Noé conhecia o temor que os cativava e decidiu agir. Ele se ajoelhou e clamou ao Senhor:
Ó Deus de toda misericórdia, tua palavra nos diz que tu és rico em perdão. Permita que aqueles que clamam por ti recebam a tua salvação, que nunca seja a tua realidade de amor obscurecida pelo temor. O céu parecia ouvir seu clamor. Assim que proferiu essas palavras, uma onda de paz começou a se infiltrar nas águas turbulentas. Num piscar de olhos, o vento amainou e as gotas da chuva, ainda insistentes, começaram a se reverter em suaves murmúrios. Noé percebeu um riso sutil na criação, como se as próprias ondas dançassem em uníssono com a música da graça. A cada oração, mais e mais nefilins se uniam em súplica, atirando-se aos pés da compaixão divina. E em um momento crucial, o céu se abriu, não trazendo juízo, mas revelando uma ponte entre a humanidade caída e a promessa eterna do Criador. As vozes dos nefilins se elevaram como uma sinfonia, refletindo o desejo profundo de transformação. Queremos ser a nova criação que tu desejas, Senhor. Que nosso fardo seja aliviado, que teu amor inunde nossos corações. Contudo, assim como a esperança começou a emergir em meio ao lamento, uma sombra pairou sobre a cena. Noé sentiu o peso de algo mais do que apenas as águas ao seu redor. Uma nova dimensão de luta espiritual se desenrolava. Entre os clamorosos nefilins, a ambiguidade de sua condição poderia significar tanto luz quanto trevas. Ouvindo esses ecos de busca, seus pés poderiam se mover em direção à verdade ou se desviar para a corrupção. E então, um trovão distante soou entre as nuvens, estimulando Noé a refletir. As escolhas a serem feitas e as consequências que se avizinham são imensas. Eles estão prontos para a transformação? Este é apenas o início de uma nova jornada. A promessa de restauração clamava em seus corações, mas um aviso permanecia: os princípios de Deus são inseparáveis. O que isso significava para aqueles que buscavam salvação? Qual seria o papel dos nefilis no plano soberano do Criador? Assim, enquanto os corações se alinhavam à compaixão divina, o que os aguardava além do horizonte permanecia envolto num mistério profundo, ecoando a questão eterna da graça diante do juízo. Que estrada terão de percorrer para encontrar a verdadeira liberdade em meio ao naufrágio? E, acima de tudo, será que a luz do Senhor conseguiria vencer a escuridão do passado? Enquanto a arca flutuava nas águas tumultuadas, Noé se levantou ao amanhecer, quando a luz suave do novo dia começou a ceder seu brilho ao mundo em transformação. O eco silencioso de suas súplicas ainda dançava no ar, como um perfume sagrado que subia até o céu. Ele olhou pela janela da arca e viu as ondas se quebrando ao longe, mas também vislumbrou uma nova esperança nos rostos aflitos dos nefilins. Agora sorriam um pouco mais, mesmo em meio à calamidade. Ó Senhor, murmurou Noé, a tua graça é mais profunda do que o nosso entendimento. Que tens para nós nesta nova manhã? Sua pergunta não buscava respostas imediatas, mas um entendimento mais profundo do propósito divino que jaz diante deles, esperando para ser revelado. Enquanto ele contemplava, uma onda de tranquilidade invadiu o seu ser, e o Espírito Santo começou a falar a seu coração: não temerás, Noé. Pois o Criador dos céus e da terra tem um plano para aqueles que anseiam por mudanças. Há um caminho que ainda não foi trilhado, e nele reside o desafio e a salvação. Do lado de fora, os nefilins, muitos com os olhos abrasados por arrependimento, começaram a se reunir. O tumulto do passado, que por tanto tempo os aprisionara, deu lugar a um anseio por redenção. Um dos titãs, denominado Samias, destacou-se entre eles. Seus ombros largos e altura imponente eram ofuscados por um espírito quebrantado. Noé, chamou ele com uma voz poderosa, carregada de emoção: se é verdade que o Senhor está disposto a ouvir nossos lamentos, como podemos nos voltar a ele? Vinde a mim, e eu vos direi o caminho, respondeu Noé, certa compaixão transbordando de seu coração. O arrependimento é o primeiro passo. Somente quando reconhecemos nossas falhas diante do Altíssimo, podemos experimentar sua misericórdia. Noé começou a proclamar a verdade do Senhor, lembrando-os da promessa escrita: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. As palavras flutuavam como uma suave melodia, penetrando no coração dos ouvintes inquietos.
Conforme ele falava, algo extraordinário começou a acontecer. A luz radiante do céu se intensificou, como se o próprio céu estivesse reagindo à mensagem de arrependimento e esperança. Uma arena de transformação espiritual se desenrolou, e pela vez, os nefilins começaram a reconhecer não apenas suas transgressões, mas também o valor da graça que estava se oferecendo. Senhor, proclamou Samias em pranto, se tu estás disposto a nos receber, não queremos mais permanecer nas trevas. Desejamos emergir como uma nova criação, para te servir. Nesse momento sublime, um tremor místico percorreu a arca, fazendo com que Noé parasse por um instante. Ele percebeu que havia algo mais acontecendo, que havia uma batalha espiritual se desenrolando sob a superfície. Pelas janelas, vislumbrou figuras sombrias nas nuvens, espreitando dos cantos, como se prontos para se opor ao movimento de arrependimento e transformação. Noé, não temais. Ouvi a voz do Senhor ecoando em seu íntimo, porque a batalha não é vossa, mas é minha. A luz deverá prevalecer sobre as trevas e meu plano, ainda não revelado, será cumprido. Enquanto essas palavras reverberavam em seu ser, Noé percebeu que Deus estava prestes a agir de uma maneira que ninguém esperava. As escolhas que todos estavam fazendo diante do Senhor poderiam abrir portas clandestinas de esperança, mesmo em meio a um dilúvio que cortava a terra. Esta é apenas a primeira onda do que estou prestes a fazer, pensou Noé, sentindo a profundidade do plano de Deus. Noé, um novo povo pode surgir dentre aqueles que foram considerados perdidos. No horizonte da salvação, a nova criação esperava, e a tempestade continuava a girar, escondendo o que estava prestes a ser revelado, enquanto um bando de sombras no céu se preparava para atacar. Qual seria o desfecho da aliança entre a luz e a escuridão? Noé sabia que o plano soberano de Deus não se detinha apenas no presente, mas lançava suas raízes nas promessas eternas. E em meio a essa revelação, o que mais aguardava os corações sedentos de transformação? Enquanto a arca continuava sua jornada incerta nas águas intensas do dilúvio, a atmosfera estava carregada de expectativa e temor ao mesmo tempo. Noé, em seu íntimo, sentia a batalha se intensificando. As sombras nas nuvens cresciam mais densas e pareciam emaranhar-se na própria essência da criação. Ele sabia que as tempestades que latiam fora da arca eram reflexo de uma luta muito maior. Samias e os outros nefilins estavam agora completamente absorvidos nas palavras de Noé. A virtude do arrependimento ardia em seus corações, mas o sentimento de culpa profundo os tornava hesitantes. Estavam prontos para buscar a luz, mas o peso de suas transgressões ainda os mantinha atados. Como podemos ter certeza de que seremos ouvidos pelo Senhor? Perguntou Samias, a voz trêmula e cheia de dúvida. Noé, como um profeta, levantou suas mãos e as colocou sobre os que se reuniam. Sua voz, embebida em autoridade divina, ecoou: o Senhor Deus está próximo dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Salmos 34, 18. Lembrem-se de que Ele é fiel em sua palavra e misericordioso em seus atos. Com essas palavras, uma brisa suave, quase palpável, preenchia a arca. O Espírito de Deus parecia se mover em meio a eles, e a luz do céu refletia em suas faces, desenhando um misto de esperança e temor reverente. Samias e outros nefilins começaram a clamar ao Senhor, confessando seus pecados, uma súplica coletiva que rasgava os céus. Mas, enquanto o clamor de arrependimento se elevava, as sombras nas nuvens giraram de maneira ameaçadora, como vultos de uma tempestade. Elas se agitaram, e Noé sentiu um frio no fundo de sua alma. Ó Senhor, orou em seu coração, que estejam atentos às dúvidas que ameaçam essa transformação. A resposta divina chegou em forma de um brilho radiante que cortou a escuridão. Noé viu uma figura majestosa aparecer por entre as nuvens, uma presença que reverberava poder e compaixão. Era um mensageiro do Senhor, cercado por uma luz que iluminava sua face e dissipava as sombras. Eu vim para declarar a verdade, e a verdade é que o plano de Deus está sendo cumprido neste momento, mesmo na tempestade. A mensagem ecoou no coração de todos, e os nefilins, antes perdidos e sombrios, começaram a perceber que mesmo as trevas podem ser vencidas pela luz. Vinde, e olhai para o Senhor. Ele fez grandes coisas por nós, exclamou Samias, sua voz agora cheia de esperança e encorajamento.
Noé, tocado pela visão, se voltou para o mensageiro e perguntou: Qual é o plano, Senhor? O que está prestes a acontecer? Com serenidade, o mensageiro respondeu: A aliança de Deus não é apenas com você e com os nefilins arrependidos. Ela se estende a todos que buscam a verdade e anseiam por redenção, mesmo aqueles que foram considerados perdidos. A transformação será completa, mas é necessária uma escolha. As ondas, que antes pareciam caóticas, começaram a acalmar, como se a própria criação estivesse ouvindo. A cada clamor que se eleva ao céu, as portas do perdão e da restauração se abrem. Uma nova geração surgirá de entre vocês, como um testemunho da graça infinita de Deus. Noé percebeu que a batalha não era apenas por sua vida ou a daqueles que estavam em sua arca, mas pelo futuro da raça humana, que se estendia além do que ele poderia imaginar. Ele olhou para os nefilins com renovada determinação: estamos prontos para fazer a escolha pela luz. Que o Senhor nos guie e nos transforme. E assim, no ápice daquela manhã marcante, enquanto o brilho celestial começava a vencer as trevas, o coração de Noé se encheu de expectativa. Ele sabia que o plano de Deus estava apenas começando a se desdobrar, e que uma nova criação era iminente. Mas, de súbito, uma nova onda de som ecoou nas nuvens, um estrondo que fazia tremer a própria arca. Era um aviso. As criaturas das profundezas e sombras estavam por vir. Qual seria o desfecho desse chamado para a transformação diante de tal oposição? A batalha entre a luz e a escuridão estava longe de acabar, e Noé entendeu que a verdadeira história de redenção ainda estava por se revelar. Enquanto as águas turbulentas balançavam a arca, o som do trovão ecoava como o coração da tempestade, pulsando com uma intensidade que parecia ressoar nas almas dos que ali estavam. Noé, em meio à sua agitação, sentiu a preocupação de que as turbulências externas refletissem o turbilhão interior dos nefilins, agora visivelmente inquietos e aterrorizados. Temos que permanecer firmes, exclamou Noé, sua voz soando como um clarim em meio ao caos. Ele buscava acalmar a fragilidade que emanava de Samias e de seus companheiros. O Senhor está conosco. Não temas aqueles que afligem os corações, pois a mão do Altíssimo está sobre nós. Os nefilins, tocados pelas palavras de Noé, uniram suas vozes em um murmúrio de oração confiante, que se elevou como um incenso agradável ao Senhor. O mensageiro de Deus, ainda presente em seu esplendor, os observava atentamente, seus olhos brilhando com sabedoria e amor. Não deixem que o medo os consuma. Lembrem-se de que, nas trevas, a luz é mais brilhante, disse o mensageiro, sua voz como o eco de antigas verdades. Não se esqueçam das promessas do Senhor, elas são o âncora de sua alma. Justamente nesse momento, as nuvens se estenderam, como se o próprio céu estivesse se abrindo, e uma luz tênue começou a penetrar nas sombras. Noé olhou para cima, seus olhos arregalados pela visão do céu que se transfigurava. O mensageiro prosseguiu: vocês enfrentam um grande teste, mas os maiores desafios muitas vezes trazem as maiores vitórias. Lembrem-se do que foi escrito: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Enquanto as palavras do mensageiro atravessavam os ânimos, uma onda de coragem começou a substituir a incerteza. O som tendia a crescer, e eles sentiram um chamado profundo na solitude daquela arca imensa. Samias, olhando nos olhos de seus companheiros, expressou sua determinação renovada. Levemos essa verdade adiante. Não seremos vencidos pelas trevas, pois somos aqueles que foram chamados à luz. Contagiados por tal declaração, os outros nefilins começaram a se erguer, unindo-se em uma firme aliança de coração a coração. A arca, apesar de seus temores, agora se tornava um lugar sagrado de transformação e renascimento. Mas, como se o universo estivesse sintonizando suas vozes, um novo estrondo se fez ouvir, desta vez ainda mais profundo e aterrador. As ondas quebravam contra os lados da arca, e a sensação de que algo sobrenatural estava para acontecer encheu o ambiente. O mensageiro, percebendo a crescente urgência, olhou fixamente para Noé e disse: o tempo está se esgotando, Noé. O julgamento não é apenas contra a iniquidade humana, mas é uma batalha entre a criação e aquele que busca destruí-la.
Noé e os nefilins trocaram olhares, a tensão dividindo-se entre a expectativa e o medo. A profecia parecia se desenrolar diante deles como um pergaminho sagrado em meio à tempestade. As palavras do mensageiro ressoavam em suas mentes: a transformação exigirá sacrifício, e somente aqueles que escolherem permanecer na luz experimentarão a plenitude da graça. A arca balançava, e a cada movimento, um novo relâmpago iluminava as tormentas ao redor, revelando vislumbres de figuras sombrias nas águas, como se aquilo que estava oculto na criação começasse a emergir. Preparem-se, gritou Noé, seu espírito agora ardendo com a clareza do chamado. Este é o momento em que a verdadeira aliança se revela. O plano divino se cumpre entre nós, e as trevas não prevalecerão. Enquanto a tempestade se intensificava e a arca vibrava sob o peso da luta, uma nova onda de fé surgia em meio à adversidade. Noé compreendeu que, no coração da luta, Deus estava prestes a traçar uma linha entre a destruição e a redenção. Mas na escuridão imensa que se aproximava, havia uma terceira força que se movia, uma presença que se manifestava. O que seria essa nova ameaça emergente? Noé sabia que a batalha realmente estava apenas começando, e o desfecho do plano de Deus na criação estava prestes a se revelar em toda a sua glória. A tempestade rugia com um poder inigualável, e cada estrondo de trovão parecia reverberar através do corpo da arca, como se as paredes de madeira estivessem clamando por socorro. Noé, em seu íntimo, estava dividido entre a esperança e a inquietação. Sabia que o Senhor estava com eles, mas o peso da responsabilidade pesava em seu ser. Senhor, guia-nos, orou Noé com fervor, enquanto se voltava para os nefilis que se agrupavam ao seu redor. Precisamos de sabedoria para aquilo que está por vir. Nesse instante, as águas agitadas se agitaram com mais ferocidade, e a arca balançou violentamente, como se quisesse se soltar das amarras do mundo. Um mensageiro de Deus, que ainda permanecia com eles, inclinou-se, e sua voz tornou-se um sussurro profundo e consolo: as trevas se intensificam, mas lembrem-se, quando a escuridão se aproxima, é um sinal de que a luz está prestes a brilhar com maior intensidade. Samias, um dos nefilins, ergueu sua voz acima da tempestade. O que devemos fazer, Noé? O que está à espreita nas águas? Suas palavras estavam carregadas de temor, louvando ao mesmo tempo a coragem que florescia dentro de seu coração. Não sabemos ainda, mas temos que estar preparados para qualquer revelação, respondeu Noé com determinação, suas palavras imbuídas de um poder que batia como tambor em seus corações. O Senhor nos prometeu que, assim como Ele nos preservaria, há um propósito em tudo isso. Com cada novo relâmpago, sombras se projetavam das águas, como monstros subaquáticos despertando de um sono milenar. O mensageiro, enfocado no limite entre o visível e o invisível, disse com uma firmeza serena: os nefilins foram escolhidos como parte do plano divino. Não é à toa que vocês estão aqui. A criação aguarda um novo começo. Imediatamente, um clamor de solidariedade surgiu entre os nefilins. Unindo-se, começaram a formar uma corrente entre eles, contribuindo com sua força espiritual, sentindo a unidade que os ligava e, através dela, um elo com o Criador. Sabiam que, das garras do medo, viria a vitória, e clamaram juntos: Senhor, somos seus servos. Em ti encontramos nosso abrigo. As águas rugiram como um leão faminto. Um grito estrondoso ecoou, e Noé viu uma figura emergir, uma visão aterradora com formas de criaturas abissais. Não eram apenas as águas que se agigantavam, mas algo que habitava nelas. O mensageiro, não hesitando, declarou: vejam! Aqueles que se levantam contra a ordem de Deus não prevalecerão. Noé não ousou desviar os olhos da nova visão. Uma certeza pulsou em seu coração, uma sabedoria sussurrou que tudo tinha seu propósito neste grande confronto espiritual. A batalha se aproximava, e neste momento crucial, Deus estava prestes a agir de maneiras que nem mesmo a mente mais criativa poderia imaginar. De repente, um silêncio sobreveio, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Um mensageiro anunciou, com voz clara: a cólera não é apenas contra a impiedade, mas um clamor para a restauração. Muitos serão perdidos, mas de sua linhagem, um novo começo brotará. Esse é o desígnio do Senhor. Noé sentiu o peso do que estava por vir.
Estava claro que a batalha não era apenas física, era uma luta que se desenrolava também nas esferas espirituais. Com fervor renovado, ele gritou: fiquem firmes! A luz triunfará! E, enquanto o vento uivava e as águas moviam-se em um frenesi ao seu redor, um brilho começava a surgir no horizonte que desafiava a tempestade, como um prenúncio divino. O desfecho buscava se estabelecer, e Noé soube, naquele momento, que o plano soberano de Deus não apenas incluiu a destruição, mas a promissora ressurreição da criação. Porém, a questão permanecia: como seria esta nova vida? As palavras do mensageiro ecoaram nas frentes do espírito de Noé, enquanto as sombras continuavam a dançar nas profundezas. Haveria um meio, um remanescente, que não seria consumido pelo fogo do juízo. Refletiu, envolto no manto de expectativas celestiais, enquanto o novo amanhecer continuava a se aproximar, trazendo consigo o mistério do que Deus tinha preparado. A arca tremia como uma embarcação à deriva, mas no coração de Noé fervia um clamor de esperança. O dilúvio rugia ao redor, e as ondulações das águas representavam não apenas o juízo divino, mas uma oportunidade singular de transformação. Ao olhar pela janela, o reflexo da luz que começava a se despontar no horizonte resplandeceu como um eco das promessas de Deus, rascunhando uma nova era. Os dias de julgar a iniquidade chegam ao fim, mas novos começos estão à vista, declarou o mensageiro com autoridade. O Senhor está se movendo, preparando o renascimento da criação. Noé sentiu a verdade dessas palavras, e seu espírito, antes pesado pela responsabilidade, agora pulsava com o levante da esperança. O que antes parecia um simples refúgio se tornava um espaço sagrado, um altar de possibilidade, à medida que as súplicas dos nefilins ecoavam dentro da arca. Senhor, nós clamamos por ti! Gritou Samias, sua voz atravessando a turbulência. Não somos apenas sombras do passado. Permita-nos renascer sob a tua luz. Noé observou, em um misto de temor e reverência, a transformação que se desenrolava diante dele. Os nefilins, que outrora eram meras figuras de escárnio e rivalidade, agora se uniam em busca de redenção. A verdade tinha um peso, e suas almas ardentes por esperança o instigavam a acreditar em um caminho. O suspiro coletivo de arrependimento e desejo de mudança preencheu a arca, fazendo com que as paredes de madeira envolventes parecessem vibrar com sua sinceridade. O futuro está nas mãos do Senhor, Noé afirmou, com firmeza em sua voz. Nosso compromisso com a verdade e a justiça será a âncora de nossa nova vida. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. As palavras ecoaram como um mantra sagrado, e a luz do novo dia iluminou lentamente as profundezas da escuridão. Mas na mesma medida em que a esperança crescia, uma nuvem pesada de incerteza pairava no ar. O trovão rugia com raiva, como se a criação estivesse dividida entre a luz e a escuridão. Prepare-se, Noé, disse o mensageiro, sua voz ressoando como um eco do céu. A batalha não termina no arrependimento, mas nos sacrifícios que estão por vir. Um teste de fé aguarda, e as alianças são estabelecidas em meio a provações. As ondas, em uma dança frenética, pareciam responder ao chamado divino. Cada novo relâmpago que iluminava o céu carregava consigo uma mensagem de mudança, gerando uma tensão palpável no ar. Noé sabia que o que aconteceria a seguir poderia moldar não apenas a linhagem dos nefilins, mas o futuro de todas as criaturas do Senhor. A tempestade não é um sinal de destruição, mas uma oportunidade para a nova criação emergir, prosseguiu o mensageiro, olhando intensamente para Noé e os nefilins. A escolha entre permanecer nas trevas ou avançar em direção à luz depende de vocês, e o caminho está repleto de sombra. Porém, lembrem-se, o Senhor está sempre presente, e sua promessa nunca falha. Com isso, as vozes dos nefilins ecoaram mais uma vez, agora como um coro uníssono de comprometimento. Procuraremos a luz. Clamaremos ao Criador. Renasceremos nas águas do Espírito. Noé, tomado por um sentimento profundo de comunidade, ergueu suas mãos em adoração e intercessão. Ele se lembrou da aliança estabelecida com Deus, não apenas uma promessa de salvação, mas uma necessidade de compromisso mútuo. Se o Senhor está disposto a nos aceitar, então devemos fazer a nossa parte para reverter os erros do passado,
e ser luz entre as trevas. Declarou Noé. Assim, naquele espaço sagrado, um novo pacto foi feito. As almas perdidas iriam renascer, e a história de redenção começaria a ser escrita sob a luz do Criador. Mas uma nova onda de som fez-se ouvir de maneira insidiosa, diante da qual Noé e os Nefilim sentiram um arrepio. As sombras se agigantaram nas nuvens, como uma tempestade prestes a despencar sobre eles. O mensageiro, com olhar penetrante, avisou: a resistência se aproxima. Estão prontos para enfrentar as sombras que buscam apagar a luz. Recém-nascida? Noé estava prestes a responder, mas soube que as palavras não eram suficientes. A verdadeira batalha se desenrolava na fronteira entre medo e fé, e o plano de Deus se manifestaria na coragem da arca. Ele sabia que não seria fácil, e a mensagem de esperança deveria ser sustentada por ações que refletissem a luz de Deus. Assim, enquanto o céu rugia com a iminente tempestade de oposição, Noé deu um passo em direção ao futuro, determinado a não apenas preservar a esperança, mas a se tornar um farol de luz em meio à escuridão que se aproximava. O desígnio divino estava prestes a ser revelado à luz do dia, e a pergunta que permeava todos os pensamentos pairava no ar: conseguiriam os Nefilins, com suas almas transformadas, enfrentar a sombra e cumprir o destino que Deus havia para eles? A arca balançava e as águas cresciam, mas Noé tinha certeza de que o plano soberano de Deus estava se cumprindo. E nesse desdobrar da história, o que estaria por vir traria revelações eternas que modificariam para sempre o caráter da criação e de seus representantes.